gente, voltando aqui para falar dos estados físicos da matéria. Tema aí da Química Geral, para a gente revisar para o Enem, né? Ver quais foram as questões cobradas do Enem sobre esse tema. Vamos lá, para a gente relembrar aqui alguns conceitos. A gente tem 3 estados básicos, né, da matéria que a gente estuda no ensino médio. Quando a gente vai para o ensino superior, tem, além dos estados conhecidos, né, tem mais outros que você vai se aprofundar. Então, estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. O estado sólido, as moléculas, né, estão juntas, compactas, forma e volume constantes. Tá? No estado sólido, todas as duas variáveis, né, forma e volume, estão constantes. Já no estado líquido, as moléculas começam a ter movimento, espaço entre elas. Tá? O volume é constante, mas a forma ela pode variar de acordo com de onde o líquido estiver presente, contido. Né? E no estado gasoso, a forma e o volume são variáveis. A gente tem aí as transformações físicas da matéria, que também pode vir na prova de vocês. É bom estar sempre atento para não esquecer. A gente tem os nomes dessas transformações: estado sólido para o estado líquido, a transformação recebe o nome de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, que pode ser chamado de vapor também, né? Estado líquido, sólido, e o gasoso, que é muitas vezes utilizado como sinônimos. O vapor é quando a substância, a temperatura nas condições normais, ela se encontra no estado líquido. Aí, quando ela passa para o estado gasoso, a gente chama ele de vapor. É o caso da água, né? A água, a temperatura ambiente é líquida. Então, quando a gente tem o aquecimento da água, ela vai se transformar, vai passar do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama vapor de água. Então, o estado de vapor. O gás é quando a temperatura ambiente, a temperatura de 25 nas condições normais, ela é gasosa, ela é um gás. Aí tem essa distinção. Então, o nome da passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização, que pode ocorrer de 3 formas: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é a passagem lenta e a ebulição é a passagem rápida. E a calefação é a brusca, aquela que você esborrifa a água numa panela, né, uma chapa quente, e ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso de uma forma rápida. O inverso, né, saindo do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho a condensação, que também pode receber o nome de liquefação. Qual é a diferença, né? A condensação está para o vapor, né? Quando você tem, por exemplo, água, a nuvem, o vapor d'água, ela condensa. Quando você tem o estado gasoso, no gás, o gás oxigênio, a gente fala que é gás liquefeito. A liquefação serve para gás, que são substâncias que são gases a temperatura ambiente. E você faz o processo de liquefação. Do líquido para o sólido é solidificação. Tá? Então, esses nomes você tem que dar uma revisada e uma memorizada. Do sólido para o gasoso é a sublimação, e o inverso também. Ele pode ser chamada também até de sublimação direta e inversa. Qual é o lance aqui? O lance são os processos endotérmicos, que são os processos que absorvem calor, para a direita. Para a direita são endotérmicos. Processos endotérmicos que você vai aqueles que você absorve energia, absorve calor. Já o inverso, que é o sentido contrário, são os processos exotérmicos. Aí aqui você faz a liberação, você libera calor. Endotérmico absorve, exotérmico libera. Isso é importante também você estar atento. Qual é o lance com a temperatura? A temperatura aumenta,
aí você tem o derretimento do gelo, né? A temperatura favorece o processo endotérmico, temperatura esfria, você diminui, né? Você tem um processo exotérmico. Então aqui vai falar justamente dessa parte aí de você ter a passagem do estado de um estado para o outro. Então, para você passar o gelo para a água líquida, você tem que ter calor, tem que aumentar a temperatura. Tem que ceder mais calor. E da água líquida para a água em ebulição também, você vai aumentando a temperatura. Os processos são endotérmicos. Do inverso, aí você diminui a temperatura. Processos exotérmicos. A gente vai perceber que a temperatura vai aumentando. Aqui tem um termômetro dentro desse sistema, né? E essa parte é importante também, que é a parte de análise do gráfico, né, o diagrama dos estados aqui, onde a gente vai observar que esse gráfico é o gráfico de uma substância pura, né, no caso a água. O gráfico de uma substância pura, ela apresenta PF e PE constantes. Não vão variar. Então, no caso da água, que tem um PF igual a 0 graus Celsius, nesse intervalo eu tenho uma constante. Ela não está variando, está constante. A mesma coisa acontece no PE, que é o ponto de ebulição, que é 100 graus. Se você perceber aqui no ponto de ebulição, é constante. Então, esse gráfico representa a mudança do estado físico da água quando você tem o aumento de temperatura em função do tempo. Então, a água antes do valor do PF, abaixo do valor do PF, a água é gelo, né? A temperatura está abaixo do PF, é gelo. Quando atinge 0 grau, exatamente 0 graus Celsius, a água vai começar a se transformar, o gelo vai se transformar em água líquida. Só que exatamente nesse momento eu vou ter dois estados físicos coexistindo, que é a água líquida mais o gelo. Aí você, após atingir o PF, né, 1 grau, meio grau, você já tem a água líquida. Só existe água líquida. Aí novamente você vai aquecendo e chega no momento em que você atinge o PE, que é o ponto de ebulição. Nesse momento, de novo, eu vou ter dois estados coexistindo, água e vapor. E depois que você ultrapassa esse valor, você tem o fim da ebulição, que é o vapor d'água. Então é um gráfico típico de substância pura. Você sobe, fica constante, sobe, fica constante. Depois sobe de novo, mais um pouquinho. Tá? E é justamente através desse gráfico que a gente vai analisar essa questão aqui do Enem. Do Enem 2021, onde você tem que dizer qual é o gráfico que representa a substância do óxido de silício, né? Ele fala assim, né? Vamos ler a questão. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou o lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu a amostra ao aquecimento. Então, se ele vai aquecer essa substância, e para comprovar se é realmente óxido de silício, ele tem que ser o gráfico de uma substância pura. Os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição tem que ser constantes. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Dados do silício, óxido de silício, temperatura de fusão 1.600, temperatura de ebulição 2.230. Qual é o gráfico que representa justamente essa substância pura? Então você vai analisar e lembrar, né, do slide anterior, que para ser o gráfico de uma substância pura, os valores de PF tem que ser constantes. E a única alternativa que apresenta os dois valores constantes é justamente essa daqui, esse gráfico. Aqui eu não colei a letra, mas você sabe aqui que é esse gráfico. Por quê? Porque o PF ele tem que ser constante e o PE também. E os outros estão tudo variando, né? Então, nenhum fica fixo assim, né, reto. Né? Os outros sempre vão variar um pouquinho. Aqui só tem um que não representa o ponto de fusão e ponto de ebulição, tá tudo errado aqui. Esse aqui está variando e esse aqui está constante. Esse está constante, mas esse está variando. Então, a resposta vai ser esse aqui, ó. Tem esse gráfico aí, onde PF e PE são constantes. Uma questão mais tranquila para a gente resolver, não é de gráfico, mas é bom você prestar atenção, é Enem 2016, para você analisar
a tabela dos combustíveis e o seu ponto de fusão, ponto de ebulição e analisar qual são combustíveis líquidos a temperatura de 25. O que é que você vai analisar? Para ser líquido, o valor, que é 25, tem que estar entre o valor do ponto de fusão, tem que estar entre PF e o PE da substância aí do combustível. Para ser líquida, o 25 tem que estar entre o valor do PF e PE. Se não tiver, aí já pode descartar. Tá? Tem que entrar o valor 25 tem que estar entre o valor do PF e o valor do PE da substância do combustível. Então, o butano, o PF é menos 135 e o PE é menos 0,5. Então, 25 está bem após 0,5. Então, o butano já não é a resposta, porque o 25 não está entre os dois. Etanol, 25 está exatamente entre menos 112 e 78. Então, aqui já é uma resposta. Metano, menos 183, o PF, e menos 162. Aqui também já não é a nossa resposta. Metanol, menos 98 e 65. Então, aqui está o valor 25 entre os dois valores. Então, aqui está correto. E o octano também é um valor que está entre o PF e o PE. Então, o gabarito vai ser a letra que tem o etanol. Opa! Aqui é etanol, né? Tá errado aqui. Aqui não tem nem etano aí, é etanol. Aqui tá. Etanol, metanol e octano, letra B, tá? Até porque não tem etano, né? É etanol. Beleza? Então, para a gente finalizar, a questão 2009, já um pouquinho mais antiga essa questão, vai falar sobre o ciclo da água, que vai passar por todas as transformações físicas da água, basicamente, tá? Tenho aqui o ciclo da água, é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudança de fase. Mudança de fase é sólido para o líquido, líquido para o gasoso. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Está falando da evaporação, que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, no caso, né? Onde você vai ter a absorção do calor por parte da água líquida. O líquido vai passar para a fase gasosa, que no caso é vapor, né? No caso é o vapor, está falando de água. E o nome disso aqui é evaporação. Se vier vaporização, não está errado. Se tiver aqui vaporização, que é o geral, não está errado. Mas como veio evaporação e não veio nenhum outro, então o nosso gabarito é o que tem a letra C, evaporação. Então, nosso gabarito aí é a letra C, para essa questãozinha bem tranquila, bem legal, tá? Bem, hoje a gente finalizou, a gente volta aí numa próxima aula com mais questões do Enem. A gente finaliza a parte aí de química geral, a parte de com as questões sobre diagrama de fases e estados físicos da matéria, onde a gente analisou ponto de fusão e ponto de ebulição. Ok? Tem mais e valeu!